curto, tem toda essa informação. Por quê? Porque tem dados, que são as demonstrações contábeis auditadas por auditores independentes, analisadas, transformadas em informação, portanto, é de alta confiabilidade. Agora, as demais empresas, quando levantam um balanço, e ainda que o contabilista faça a análise, ela não é de total confiabilidade, porque não teve o quê? A fidedignidade, né, por meio de parecer de auditoria independente. Nesse caso, o banco tem interesse de emprestar, mas também tem um interesse acima de conseguir receber. Para isso, o banco não vai confiar integralmente na informação. Aí o banco vai exigir mais. Vai exigir o quê? Documentos, escritura dos imóveis, etc. E vai confirmar junto aos cartórios se esses bens realmente estão desembaraçados. E aí isso vai levar um pouquinho mais de tempo para, né, liberar os recursos. Estão percebendo aí? Então, para isso é que se usa a análise. Certo? Muito bem. Então, pessoal, só para finalizar essa parte introdutória, né, diante do que você estudou, essas 4 técnicas contábeis, na verdade, né, apesar de serem todas técnicas contábeis, a contabilidade termina aqui, ó. Os eventos econômicos, que são os fatos, você estudou em contabilidade que existem atos e fatos administrativos, lembra-se? Ato não altera o patrimônio, fato altera. Por exemplo, hoje nossa empresa decidiu que segunda-feira comprará um imóvel. Hoje é apenas um ato, não contabiliza, não alterou em nada o patrimônio, mas segunda-feira comprou o imóvel incorporou o patrimônio da empresa, pagou ou ficou devendo, alterou o patrimônio. Isso é um fato, né? Ou um evento econômico. Foi objeto de escrituração, concorda? E aí, né, juntando tudo isso, apurado os saldos, vamos ter o quê? Balanço, DRE, etc., que são as demonstrações, são os dados. Então, isso aqui é o processo contábil, é a contabilidade. E aí, usamos as técnicas de calcular os indicadores e as interpretamos, gerando o quê? Informações para as tomadas de decisão. Certo? Então, essa informação gera uma comunicação que pode produzir uma reação ou uma decisão. Que decisão? Né? Não vem um caso aqui. Seja uma decisão positiva ou negativa. Certo? Então, o importante é que o que você vai aprender aqui é o quê? Técnicas de análise. E aí, você vai usar toda a sua criatividade para criar o relatório de informações. Certo? O profissional da contabilidade precisa de tudo isso. Então, em primeiro lugar, ele precisa dominar o quê? Demonstrações contábeis. Certo? Por isso, neste curso, nós ficaremos a aula de hoje e a próxima revisando as 2 principais demonstrações. Quais são? Balanço e DRE. E um pouco da demonstração de fluxo de caixa, não perdendo tempo naquela extensão que vocês estudaram lá na Contabilidade Geral Avançada. Certo? É só para desenferrujar, recordar, porque eu vou cobrar. Certo? E aí, vocês vão aprender as técnicas de fazer análise. Como calcular esses indicadores. Claro que vocês vão não só entender, como vão memorizar, porque é método com mão. Certo aí? Vocês vão ver que tudo que eu ensinar, já vou passar a tarefa para você chegar em casa e calcular. Para voltar aqui e a gente corrigir. Certo? Ao final, você terá que estar apto a resolver alguns trabalhos aqui, apresentando relatórios. Certo? Porque o profissional da contabilidade precisa gerar esse tipo de relatório. Certo? Claro que redação você já conhece, estudou com a professora Tessia, né? E sabe, né, todo tipo de redação. Certo aí? O que você vai fazer é descrever, né, o que representa esses indicadores. Tá ok? E quem é estudante para concurso público,
né? Porque muitas das vezes o próprio contabilista que está estudando esse curso também vai querer prestar concurso público e muitos, né, preferem o concurso público. Então, lembre-se que o curso atende a todos, tá ok? Atende ao estudante de ciências contábeis, atende a quem já vai fazer o exame de suficiência de contabilidade, que é a OAB dos contadores, não é isso? E também aqueles que vão enfrentar os grandes concursos públicos, aqueles que pagam acima de 15 mil. Quais são? Tribunal de Contas da União, seja auditor ou analista, né? Que mais? Receita Federal, seja auditor da Receita ou analista da Receita Federal. Quem mais? Banco Central, analista do Banco Central, né? E os analistas do Tesouro Nacional, né? Dentre outros, tão importantes. E também quem vai atuar no setor privado em analista de mercado de capitais, certo? E o próprio profissional da contabilidade precisa desse conhecimento, certo? Então, veja, o nosso curso vai ter 2 capítulos, então. O capítulo 1, vamos revisar as demonstrações contábeis, certo aí? Aí é importante você ficar de camarote só assistindo, que é recordar tudo que foi estudado, certo aí? E depois é que passaremos a fazer o estudo passo a passo, tá? Então, no estudo da técnica, passaremos pelo método Kumon, por assim dizer, que é, né, cada formulazinha, cada esqueminha estudado, você aplicar. Porque de nada adianta você dizer que entendeu aqui, se você não guardou, certo aí? Então, vai ter que ter um processo de fazer com que você fixe, né, essas fórmulas, não por uma mera decoreba, mas pela essência, né? Porque aí fica na sua cabeça para sempre, certo aí? E, ao final, você está apto a fazer, né, relatórios. E ao longo do nosso treinamento, né, evidentemente que devemos usar o que de bom existe, porque o mercado já testou o conhecimento das pessoas por meio de certames, né, exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade. Vamos pegar várias questões de lá e, né, trazer para cá, resolver, para analisar, né? Vamos pegar várias questões de concursos realizados pelas principais bancas examinadoras, como CESP e ESAF, e resolver aqui também, além dos exercícios de fixação que eu vou programando passo a passo para vocês fazerem aqui, certo aí? E, de repente, você também está naquela preocupação, será que eu vou conseguir acompanhar esse curso, aquele negócio, né? Então, olha, depende, né? Se você fez o curso de contabilidade geral avançada, sem dúvida está apto. Mas se você não fez, mas é aquele estudante para frente, né, que quer progredir, que sabe que um ponto ou outro que tiver alguma dificuldade, vai perguntar, vai discutir com um colega, vai para um livro, né, toque para frente que você chega lá também. Certo aí? Então, está apresentado o curso em nível de introdução. Então, nós passaremos a estudar 2 capítulos. Capítulo 1, o quê? Revisão das demonstrações contábeis, e capítulo 2, aprenderemos as técnicas e a aplicação dessas técnicas para fazer de vocês um analista contábil, que é fazer os relatórios necessários, certo? Claro que nenhum curso, né, se estuda tudo ao esgotamento, mas nós temos que estudar o quê? A espinha dorsal de tudo, para que, a partir daí, né, você esteja apto a um detalhe ou outro que precisar, além de um curso como esse, pegou uma literatura boa, você vai saber onde buscar. Porque, certamente, num momento como esse, que você está iniciando um curso, né, não sabe nem onde buscar. Né? Porque nós fazemos um curso, principalmente o superior, não para sabermos de tudo, mas para sabermos o quê? Pesquisar. Certo? E, claro, um curso como esse entrega muito mais do que a pesquisa. Você vai receber tudo pronto. 99% que você precisa em termos de análise, você vai aprender aqui no curso. 1%, provavelmente, num cotidiano, né, do seu dia a dia, talvez você precise pesquisar. Então, esse é o curso que você fará. Entendido aí? Depois do intervalo, então, a gente continua. Agora sim, vamos adentrar. Nós teremos 2 capítulos. Né? Capítulo 1, demonstrações financeiras, que é uma revisão para que possamos fazer a análise adequadamente. E o capítulo 2 é que estudaremos a análise para valer. Então, o capítulo 1 serão apenas essa primeira e segunda aula. Tá ok? E aí, a partir daí, então, entraremos em análise. Mas uma curiosidade, ó. Já vamos estudar a primeira demonstração e a mais importante, que é o balanço. E já vamos apresentar aqui uma curiosidade da importância de estudar o balanço, porque existe o balanço de acordo com a lei e existe o balanço para fins de análise. Sabiam disso? Então, preste atenção aqui, ó.
O balanço patrimonial, de acordo com a legislação societária, leis 6.404 de 76, com a redação alterada pelas leis 11.638 de 2007 e também com a lei 11.941 de 2009, ela tem essa estrutura aqui. Classe de contas do ativo e classe de contas do passivo. Já na estrutura internacional dada pela lei 11.941 de 2009, que decorre lá da medida provisória 449, lá de 3 de dezembro de 2008, portanto já vigorando desde 2008. A estrutura é dividida em ativo circulante e o ativo não circulante. O passivo dividido em passivo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido. Vamos colocar aqui algumas curiosidades. Quer ver? Vamos supor que esse ativo circulante aqui seja de R$2.000 e que esse passivo circulante aqui seja de 1.500. E, claro, lá no capítulo 2 a gente vai estudar as técnicas de fazer análise, que acima de tudo é calcular indicadores. Então, um dos indicadores é este aqui, ó. É índice de liquidez. Aí nós temos, por exemplo, o índice de liquidez corrente, que tem como sigla índice de liquidez corrente ILC, que é pegar o ativo circulante e dividir pelo passivo circulante. Assim, quanto que eu tenho de ativo circulante aqui? 2.000. E passivo circulante? 1.500. Então, 2.000 dividido por 1.500 vai dar o quê? 1,33. Certo. Isso significa dizer o quê? Que, em termos monetários, seria R$1,33 de ativo de curto prazo para pagar R$1 de passivo de curto prazo, ou, matematicamente, nós temos uma folga de 33,33% de ativo para pagar o passivo, ambos de curto prazo. Agora, a curiosidade é isso aqui, ó. O que nós temos aqui no ativo circulante? De repente, nós podemos ter aqui, ó, disponível, créditos, estoques e despesas diferidas. Certa vez, uma aluna me perguntou, esse nome é muito esquisito, não dá para mudar isso para despesa de machucado? Despesa diferida? Muito bem. Né? Vocês estão acordados. Despesa diferida, você sabe, são gastos que a empresa pagou, mas o fato gerador ainda não ocorreu, do tipo aluguel pago antecipadamente, seguro pago antecipadamente, essas coisas, não é isso? Então vamos lá. Esses 2.000 correspondem ao quê? Digamos, de 500 de dinheiro disponível, 500 de estoque, 500 de crédito, 500 de estoque e 500 de despesa diferida. Certo aí? E o passivo são, de fato, dívidas, duplicatas a pagar, salários a pagar, tributos a pagar de 1.500. Então, dívida eu vou ter que pagar mesmo. Agora, a questão é, para pagar essas dívidas, vou usar o dinheiro? Vou. Crédito são direitos, contas a receber, não é isso? Duplicata a receber, etc. Vou usar crédito? Vou receber e pagar. Estoques e despesa diferida. Primeiro, despesa diferida. Quando eu pago o aluguel antecipadamente, credito caixa e debito a despesa diferida, aluguel a vencer, não é isso? E na medida que o tempo vai transcorrendo, o que eu faço com esse aluguel a vencer do ativo? Aproprio para despesa. Opa, quer dizer então que despesa diferida é uma ferida mesmo aqui?
Está aqui no ativo porque representa um direito de fazer uso do imóvel. Direito é um ativo, não é isso? Mas não é um valor que vai se converter em dinheiro para pagar a dívida. Perceberam? Se eu pego esse ativo aqui de 2.000 e divido pelo passivo, encontro aquele coeficiente ali e fico analisando que é um coeficiente bom. E posso estar enganado. Por isso é que, quando a gente for lá para o capítulo 2, na hora de estudar as técnicas de análise, a primeira coisa que nós temos que fazer é pegar esse balanço aqui e fazer uma reclassificação para que esse balanço reclassificado é que seja objeto de calcular os índices. Como, por exemplo, classe do ativo, classe do passivo. Ativo circulante, não circulante, circulante, não circulante e patrimônio líquido. Então, para fins de análise, não importa deixar no ativo algo que não será dinheiro. Então, a primeira coisa é eliminar essa despesa diferida. Ó. Aí você, mas essa despesa diferida vai para onde? Ele vai aqui para o patrimônio líquido, né? Vai ser extracontabilmente. Eu não tenho que fazer uma nova contabilidade, eu só vou pegar aquele balanço ali e, como se eu estivesse fazendo um lançamento, vou eliminá-lo do ativo e trazer para cá, ó, para a conta lucros ou prejuízos acumulados. Então, no caso aí, o que acontece? Ele desaparece aqui do ativo, não é isso? E vai aparecer aqui. 500. Negativo, ó. O que sobra de ativo para fins de classificação? Disponível? Sobra? Sim. 500. Crédito? Sobra? Sim. 500. Estoques? Via de regra, sim. O passivo circulante continua sendo dívidas de 1.500. Ah, então, esse indicador aqui não vai servir. Eu vou ter que fazer o indicador do balanço patrimonial reclassificado. Ó. No balanço patrimonial reclassificado, passa a ser o quê? Ativo circulante de quanto? 1.500, ó. Dividido pelo passivo circulante de 1.500. O índice é? Então eu tenho R$1 de ativo circulante para pagar R$1 de passivo circulante, ou seja, está empatado. Mas será mesmo que está empatado? Então vamos analisar melhor, porque há dois tipos de estoque. Estoque realizável, que seria uma mercadoria para revender, e o estoque não realizável, que seria almoxarifado, material para consumo. Certo aí? Se esse estoque aqui é material de consumo, opa, então também não deverá aparecer aqui. Este item também será baixado para cá. Então, na verdade, o total que vai para o PL é 1.000. Opa, então agora, esse índice aqui não serve. É este aqui, ó. É de quanto o ativo agora? 1.000. Para pagar passivo de 1.500. Isso dá o quê? 0,67. Ah, então eu tenho menos ativo de curto prazo para pagar passivo de curto prazo. Aí é necessário entrar no fluxo de caixa interno para saber quando é que esse dinheiro vai entrar e quando é que eu vou pagar. Porque no fluxo de caixa administrativo, há todo um fluxo de cada duplicata que eu vou receber e de cada conta que eu vou pagar. Qual está sendo o momento crítico,
se é que há esse momento crítico. Né? Então, analisei aqui em nível macroeconômico de que, né, o ativo não suporta pagar todo o passivo de curto prazo. Mas ainda assim pode ser que não seja tão problema, porque pode ser que esse passivo de curto prazo vai vencer lá no final dos 12 meses. Né? E que até lá, com o movimento natural da empresa, que está em crescimento, que eu posso estar analisando outros fatores, então já podemos, num relatório, né, justificar de que, olha, apesar de estar menor, tá, outros indicadores apontam que a empresa vai ter dinheiro suficiente para saldar e não precisará buscar nenhum crédito bancário para isso, nem descontar a duplicata, por exemplo. Está vendo como é bacana, né? A análise é muito legal. Mas que tem que analisar o quê? São duas coisas. Contabilidade são dados. Análise são informações, não é isso? Certo? E que essas informações têm que chegar ao usuário dessa informação acessível, na linguagem que ele entenda, detalhado da forma que ele precisa. Certo? E aí, então, você está vendo que, primeiro eu preciso dominar o balanço que a lei diz, para ser capaz de, né, fazer a reclassificação deste balanço aos moldes que cientificamente precisamos. Cientificamente precisamos quer dizer que a análise das demonstrações contábeis estão na lei? Não. Isso não precisa estar na lei. Isso é técnica. Certo aí? É da essência da contabilidade. Tá? Então, por isso, nosso propósito agora é revisar o balanço por completo, para depois, quando a gente falar em fazer reclassificação, só de tacar o olho você já saber que item que vai ser reclassificado aqui do balanço. Entendido? Tudo bem. Só para fechar aqui esse raciocínio, veja, né, a gente vai estudar mais adiante, que são as técnicas, né? Mas a liquidez corrente pode ser analisada assim, ó, fechando o rigor. Por exemplo, aqui eu tenho índice de liquidez corrente, que é ver os próximos 12 meses com o que eu tenho de ativo. Mas eu posso analisar de uma forma mais detalhada. Então, índice de liquidez seca. Eu vou secar esse índice. Então, índice de liquidez seca. Aí vai ser esse ativo circulante menos o estoque, ó, dividido pelo passivo circulante. Só que quando se fala ativo circulante menos o estoque, você já vai enxergar o ativo circulante do balanço reclassificado. Não tem nem que perguntar, e a despesa diferida? A despesa diferida já está aqui no PL. Ó. É pegar aquele ativo circulante de 1.500, se esse estoque for mercadoria para revenda, eu tenho que excluir. Se esse estoque é material de consumo, ele nem está mais no ativo, ele já está lá no PL. Então, esse menos o estoque aqui é o estoque realizável. Certo? E aí eu quero saber, na verdade, em tese é o quê? Com o dinheiro que temos disponível, mas as contas a receber, eu vou conseguir pagar essa dívida de curto prazo? É uma forma de, né, analisar as condições de pagamento. Terceiro, índice de liquidez imediata. Então, se naquele anterior, no primeiro, considero disponível, crédito e estoque. Neste, considero o quê? Só disponível e crédito. E agora, imediata, índice de liquidez imediata é pegar o disponível e analisar se com o dinheiro que eu tenho hoje eu quitaria o que? A dívida de curto prazo. Perceberam? Então, veja que são, na verdade, N indicadores, vamos estudar os principais, né? Vamos treinar com esses principais, e aí, esses principais você tem que ter em mente. Né? E a partir daí, como isso aqui é uma matemática, sempre que você precisar criar uma formulazinha, quando você concilia, né, elementos para chegar ao indicador, você já consegue enxergar o impacto disso. Tá certo? Então, é esse senso de avaliação é que o objetivo é esse curso.
não fazer você alguém que vai só ficar decorando fórmulas. Entendido aí? Daí é que temos que começar muito bem de revisar bem o balanço patrimonial para esse fim e depois a demonstração do resultado. Tá claro? Legal. Então vamos seguir. Oi? Ah, tá. Índice de liquidez imediata. Obrigado. Aonde? Patrimônio. Opa! Patrimônio. Obrigado. Depois que meu Vascão começou a fazer tanto gol, você começa a aparecer uma letra a mais, um gol a mais. Está em abundância lá agora, lá em São Januário, sabe? 22,17? Bom, então não vou nem começar não, pessoal. Vou começar o balanço do zero na próxima aula. Tá ok? Porque eu vou começar e parar e cortar na hora boa. Então, próxima aula já começa. Então, próxima aula, com certeza, eu vou fazer a revisão completa do balanço e da DRE. Aí, na segunda, vamos entrar nas técnicas.